muito obrigado a todos vocês, bem-vindos ao Jornada da Vida. E hoje a gente vai conhecer um jovem que não se sentia amado pelo próprio pai. E devido a esse conflito, também acabou indo para o caminho das drogas. Mas eis que vem a Seitonê e tudo muda na vida dele para melhor, é claro. Então vamos saber como conheceu a Seitonê, de que maneira a Seitonê o ajudou então a reconciliação, a harmonia, a alegria na convivência com o pai e também, claro, como ele se livrou desse caminho das drogas ilícitas. Então vamos receber aqui o líder da iluminação, Maílson Roberto dos Santos. Só alegria hoje? Só alegria, Que bom, muito obrigado. Bom. E aí, Maílson, como que a Seitonê chegou na tua vida? Ela chegou através de uma amiga em 2007. Na verdade, assim, eu conheci a Seitonê no final de 2007, depois eu descobri que minha avó era da Seitonê, né? E que, na verdade, a primeira vez que eu tive então na academia de Biúna foi em 1990, no ventre da minha mãe. Então, é recente ainda, né? É recente ainda, é recente ainda. Que bom. E o que a Seitonê marcou em você assim? Quando chegou na academia, chegou na Seitonê, falou, nossa, que coisa doida que é isso, ou se encantou? Eu me encantei, assim, a primeira vez que eu fui numa reunião, na verdade, a L, foi na Regional Penha, Maile Vila Granada, né? Eu lembro que eu cheguei atrasado, eu não estava conseguindo encontrar o prédio, eu olhei assim da rua e falei, olha, aqui é o prédio, né? E eu tinha muita dificuldade de falar, né? Eu falava que eu não gostava de ler naquela época, tinha ali meus 16 para 17 anos, e quando eu cheguei tinha uma roda de amigos assim, tinha um leitor, ele estava com o livro dos jovens na mão, e cada um estava lendo um pouquinho, né? E aí, quando chegou a minha vez, eu não queria ler. Eu falei, não, tem que ler. E aí eu comecei a ler, li mal, né? Aí o pretor falou assim, meu jovem, você precisa treinar a leitura, você lê muito mal, né? E naquele momento, eu senti um desafio. Eu falei assim, então eu vou treinar a leitura agora e ele vai ver que eu sei ler, né? Porque eu sempre gostei muito de desafio, né? E naquele momento, aquela provocação, e hoje eu entendo, né, que Deus o orientou, era para que eu me desafiasse a ler. Até então eu não gostava de ler. Olha só, né? E tem uns que levam para o lado negativo, se revolta e não aparece mais, né? Não aparece mais, exatamente. Tem que falar, eu não vou votar mais nesse Seitonê, esse leitor me desafiou, Exato. me desrespeitou, né? Que bom que você continuou, né? Graças a Deus. Exatamente, continuei, né? E hoje minha formação profissional, sou formado em Direito, sou advogado, e o pessoal tem o costume assim, o pessoal do direito lê bastante. Sim, né, a gente lê bastante, não lemos todas as leis, né, mas lemos bastante, porque sempre há uma mudança constante, né? Então, daquele jovenzinho que mal falava, minha irmã me zoava muito, né? Dizendo que eu falava para dentro, né? Daquele jovenzinho que mal falava, né? Hoje sou líder de nação, pretor da Seitonê, tenho muita facilidade em falar em público e eu amo os livros da Seitonê, sou um leitor assíduo dos livros da Seitonê. Que maravilha. Já falando nisso, que livro que você mais gosta de ler da Seitonê? Todos Podem Ter Sucesso. Ele é um livro que me ajudou muito assim na questão de resolver alguns entraves, né? Tá. Acho que eu tinha, né? Meu pai, ele sempre me treinou, mas eu ainda tinha umas dificuldades ali na questão de tomada de decisão em relação ao sucesso. E aquele livro é fantástico. Maravilha. Ô, Maílson, muitos jovens têm problema de relacionamento com o pai, principalmente. Alguns com a mãe, alguns com os dois, né? E alguns com a família inteira, né? Mas no teu caso também, você teve um pouquinho de relacionamento meio conturbado aí com o teu pai, né? Isso. Isso foi até que ano, mais ou menos? Olha, eu vou falar para você, acho que 2012, 13 ali ainda estava nessa solução. Você tinha quantos anos nessa época? A gente está em 2021, isso faz 6 anos, eu tinha ali meus 23 anos, 24, 23 anos. Ok. E aí, como que era a convivência, então? Era ele lá e você aqui? Ou... Então, foi um processo de amadurecimento, assim. Eu tinha uma visão, eu julgava muito meu pai, né? E quando a gente começa a participar da Seitonê, a gente vai para o seminário da Seitonê, a gente ouve muito falar sobre gratidão aos pais, de chegar em casa, manifestar amor pelo seu pai, dizer o quanto ama, né? E eu tinha, assim, dificuldade. Minha mãe, ela sempre foi muito carinhosa, assim, né? No sentido de, filho, eu te amo, vem cá, me dá um abraço. E meu pai, ele sempre teve um jeito mais durão, assim, um jeito meio dele, né? Característico. E hoje eu admiro muito isso, né? E a gente não tinha muitas brigas, assim, né? De confusões. Só que eu me sentia distante dele, sabe? Eu não me sentia amado pelo meu pai. Parecia uma relação fria, uma relação de...
eu te criei, né, tive você como filho, eu te criei para você lidar com os problemas da vida, né? Então meu pai, e aí a história dele, né? Porque foi nesse processo, assim, a história do meu pai, nós somos aquilo que nós vivemos, né? E a história do meu pai desde pequeno foi sempre muito dura, sabe, Sensei? E a gente tem uma mania assim, né? Como a gente pensa que não é amado, a gente também não manifesta o amor. Não sei se acontecia isso com você, né? Exatamente. E a maioria é assim, né? Então, a gente não toma a iniciativa, falar, bom, peraí, ele não me ama, mas eu também não me amo. A gente não faz essa reflexão, né? Isso, A gente vai cada vez mais se sentindo ali rejeitado, deixado do lado, a gente vai escolhendo o cantinho da gente e vai se distanciando cada vez mais. E o prejuízo, isso é enorme para o jovem, não é, Maílson? É muito grande porque a gente se sente diferente da relação, a gente vai se encolhendo para dentro de um buraco. Eu ainda trabalho muito isso dentro de mim, Sensei, porque às vezes eu ainda sou um pouco cabeça dura de querer resolver a questão ali sozinho, sabe? E a Seitonela me ajudou muito nessas reflexões, porque quando eu enfrentei essas situações que eu tinha esse problema no relacionamento do meu pai, tinha algumas coisas que não me deixavam tão feliz ali na minha vida, na faculdade, o que eu fiz? Eu me fechei no mundo, né? Eu falei assim, eu preciso resolver isso. Esse é um problema meu, né? E eu olho isso hoje, eu tenho uma admiração muito grande pelo meu pai, assim, muita gratidão pela forma como ele me criou, sabe, Sensei? É porque ele me preparou para a vida. E eu vejo muitas coisas que eu vivi e que eu vivo hoje, que foi graças ao meu pai, né? A forma como ele nos criou. Então, assim, só para entender um pouco, né? Quando eu voltava de Biúna, ou tinha uma atividade da Seitonei, que abraçava meu pai, ele ficava parado assim, tipo, terminou? Já chega, né? E aquilo me frustrava muito. Falava assim, gente, eu vim na Seitonei, eu aprendi, como que ele não diz que me ama? E a gente sente no direito de julgar. Exatamente. Você tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. Sentiu-se assim, ele ama mais a minha irmã do que a mim, ou não? Então, na verdade não, porque eu sou Não. mais novo, né? Ah, tá. Então, acho que se eu pensar assim, minha irmã tinha mais sentimento do que eu, Tá. né? De que eu era o preferidinho, a gente sempre brincava, né? É. Eu e minha irmã, a gente brigou muito. Era pau, assim, de briga, de treta, de xingar um outro, de coisas pequenas, né? Tá. E foi a Seitonei também que me ajudou a mudar essa postura. Meu pai sempre falava, mas isso é muito estouradinho, mas isso é muito nervosinho, né? E sempre quando eu tenho alguma situação que eu fico um pouco nervoso, eu lembro dessa fala do meu pai, sabia? E aí eu falo assim, não, calma, não posso, eu tenho que manter o controle. Porque às vezes a gente fica nervoso mesmo diante de situações, né? Eu falo, não, calma, eu não posso ser essa pessoa que não controla a sua vida, né? O interessante é que a gente conhece a Seitonei, né? Começa aí nos seminários, nas academias de treinamento espiritual, e aos poucos a gente vai percebendo que o pai mudou, né? Mas será que é isso mesmo? Não mudou nada, continua sendo o mesmo, mudou nada, gente. Meu pai é o mesmo pai que eu conheci desde quando era pequenininho até hoje. Sabe, Sensei, nesse meu processo, né, de entender o amor do meu pai, numa purificação da mente, num seminário de Ano Novo, 2016, vieram tantas imagens assim da minha infância, né, de situações que a gente passou, que naquele momento eu já tinha entendido que eu era amado pelos meus pais, só que eu não tinha sentido esse amor profundo, assim, né, porque a gente vai participando da Seitonei, às vezes é um pouco intelectual, a gente vai entendendo, a gente vai se harmonizando ali, a gente vai passando por... A gente tem algumas questões, né? Não é porque a gente chegou na Seitonei, ouviu uma palestra e falou, não, agora eu já amo meus pais, é maravilhoso, a gente dá super bem. É um processo, né? É um processo em si. E naquele dia, assim, eu chorei tanto, igual uma criança, assim, chorando, porque eu entendi o quanto era profundo o amor dos meus pais, o quanto minha mãe abdicou da vida dela, o quanto meu pai abdicou da vida dele, assim, em prol da minha felicidade, sabe? E aí, então, o que nós estávamos falando, né? Não são eles que mudam, né? Exatamente. A gente que começa a vê-los diferente. Exatamente. E a gente começa a manifestar o amor, né? E aquele abraço que até então parecia frio, de que maneira você foi fazendo com que ele aquecesse aí entre você e seu pai? Se transformou, né? Eu lembro, foi voltando de um seminário da Academia de Biúna. Foi um Persona VIP, na verdade, não foi um seminário, foi um curso para líderes. A primeira vez, interessante que eu falo assim, a primeira vez, mas foi a segunda, porque a primeira vez eu fui na Academia em 1990. A segunda vez, que foi a primeira vez que eu fui, foi no Persona VIP em 2009, eu participei, né? E aí ali começou a minha transformação do ensinamento de Seitonei. E aí, isso eu não sei dizer agora se foi no ano de 2012, se foi no ano de 2013. Eu voltando de um Persona VIP, eu tinha tomado a decisão que daquela minha volta seria diferente.
Porque até então eu voltava, eu abraçava minha mãe e tal, abraçava, beleza. Só que eu ainda não colocava para fora tudo aquilo que eu sentia, né? E eu julgava muito meu pai, né? Nesse sentido de que eu abraço ele, por que que ele não me abraça? E nesse processo de reflexão, né, eu cheguei à seguinte conclusão: Maílson, como você é egoísta? Né? Qual que é a história do seu pai? Né? Como que ele foi criado pelo seu avô? E aí me veio uma cena da infância, assim. Eu tenho um primo meu, já falecido hoje, que foi criado pelo meu avô. Ele aprontou, roubou lá o vizinho, roubou alguma coisa. E o meu avô, para corrigi-lo, pegou uma faca, uma peixeira, que fala, né? O pessoal do Norte, Nordeste conhece muito bem a peixeira. E tacou no ombro do meu primo. Meu primo tinha uma marca de fora a fora, assim, dessa peixeirada que meu avô deu nele, né? E eu fiquei pensando, se com o meu primo, que ele criava, ele fez isso, como que será que foi a história do meu pai? Será que ele já recebeu um abraço do meu avô dizendo, filho, eu te amo? E aí eu comecei a lembrar da história do meu pai. De que ele tinha muito cedo, 12, 13 anos, o pai dele falou assim, ó, se você quer alguma coisa na vida, vai trabalhar. E ele pegava o carrinho e ia vender cocada, quebra-queixo na rua, fazia em casa, ia vender para manter ele, né? Casou muito novo com a minha mãe, quando eles casaram, foram morar numa casa ali, 2 cômodos e tal, ele estava contando esses dias. Tinha um fogãozinho de 2 bocas, né? E aí eu comecei a lembrar da história dele. Naquele momento eu me senti egoísta, porque eu estava pensando em mim. Eu falei assim, meu pai nunca recebeu um abraço sincero dos pais dele, né? E aí minha reflexão foi, eu preciso abraçar o meu pai, né, sem sentimento de julgamento, né? Eu vou dar esse abraço sincero. E aí quando eu despertei para isso, né, que eu parei de julgar, né, do amar condicionalmente, que eu amo esperar receber, né, eu falei, eu vou dar um abraço que ele nunca recebeu. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu recebi o abraço mais acolhedor da minha vida, Sensei. Um abraço assim que me envolveu assim, como se fosse nos braços de Deus. Um abraço apertado do meu pai, forte, desse dia que eu parei de julgá-lo, de parei de questioná-lo, eu parei de falar, olha... Né? Que bênção. E teu pai, tua mãe, a tua irmã também conhecem o ensinamento da Seitonei? Conhece o ensinamento de Seitonei. Que- A minha avó, ela, lá em 1980, 1990, ela fundou na garagem da casa dela uma ação local. É Nossa, uma L lá de São Miguel Paulista, chama a L de Jardim dos Ipês. E meus pais participaram no movimento naquela época, né? Eu falo hoje, toda a minha observando, né? Porque a gente vai, a vida vai nos ensinando, né? E eu falo como foi minha criação. Meus pais, eles nunca foram assim, eu sou da Seitonei, eu participo da Seitonei, mas eles conheceram, tinha uma sementinha e conheciam a forma de educar da Seitonei, né? Então eu falo, eu fui educado a minha vida toda, mesmo sem perceber, mesmo sem eu e meus pais perceber, com base nos ensinamentos da Seitonei, sabe? voltando eventos na academia da Seitonei, na Academia de Treinamento Espiritual, o que você, assim, aprendeu lá que norteou a tua vida a partir daquele dia? Nossa, assim, são tantas coisas, né? Mas uma das principais coisas assim que eu aprendi é sobre a forma como eu conduzo a minha vida assim através dos meus pensamentos, né? Como eu disse, quando eu cheguei na Seitonei, era um menino assim muito retraído, né? Eu não falava, eu tinha dificuldade de falar, eu tinha dificuldade de ler. Na verdade, acho que eu tinha muitos medos em relação a lidar com outras pessoas, sabe? E eu percebi que isso, na verdade, ele estava na minha mente, a forma como eu me via, né? E hoje eu faço palestra dizendo assim, olha, se você quer realizar um sonho, né, se você quer realizar um empreendimento, seja qual for o empreendimento que você vai realizar, eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu tenho essa convicção dentro de mim, porque o Filho de Deus que habita dentro de mim, ele é capaz de realizar tudo, né? Então, através aquilo que eu penso, né, a forma como eu comando minha vida, claro, com a consciência de que eu sou filho de Deus, é como eu vou conduzir na minha vida. Então, aquele menino inseguro, que se achava feio, que achava que nada ia dar certo, que achava que a vida era só trabalhar, não tinha sonhos, né? Talvez, acho que a coisa principal que eu aprendi na Seitonei foi a sonhar. Sabia, assim, pensando assim, eu não sonhava, né? Eu era um jovem que não sonhava, só pensava em trabalhar. Falava, não, a vida é isso, né? A vida do meu pai foi dura, a nossa vida até agora foi dura, porque a gente passou por muitas situações financeiras, desafios, sabe? Não, eu preciso trabalhar para ter alguma coisa, né? Então eu não sonhava. Eu também aprendi a sonhar na Associação dos Jovens, ou na Seitoneia do Brasil, né? Graças a Deus. Ô Maílson, teve uma fase também da tua vida, você já nos contou isso, né? Que aí, por uma razão ou outra, acabou se envolvendo também no consumo de algumas drogas ilícitas, né? E quando a gente está fazendo esse tipo, sei lá, de escolha, parece que está tudo normal, né?
E chega uma hora que a ficha cai e fala, bom, não é bem isso que é a vida, né? Como que você se conscientizou que esse não era o caminho bom? E de que maneira a Sentinela te ajudou a você se livrar? Porque eu acredito que em casa deve ter muitos pais que têm filhos ou até talvez netos, né? Alguma coisa assim, que sofrem por isso, né? Ver um neto, ver um sobrinho ou ver um próprio filho consumindo drogas, né? Acho que para os pais é algo muito triste, né? E você passou um pequeno período da tua vida também, mas graças a Deus a Sentinela te ajudou a sair. Se puder passar para a gente de que maneira a Sentinela te ajudou, por favor. Pletorene, sensei, eu já era da Seitonê, eu já conheci a Seitonê quando eu me envolvi com essas drogas ilícitas, assim. Durante muito tempo eu tive vergonha sobre falar sobre isso, porque a gente cria um sentimento de autopunição muito forte, né? E hoje eu falo com isso assim de uma forma que eu superei, sabe? E foi uma história assim que foi um momento da minha vida, né? Um período que eu vivi, que eu falei para o senhor, né? Que eu me fechei na solução desses problemas e através de algumas pessoas que eu conheci, foi onde eu me envolvi com essas drogas, né? E o que me fez despertar, eu lembro como se fosse hoje, assim, né? Eu cheguei em casa, né? Na verdade, eu estava em casa, eu tinha ido para a rua jogar baralho com alguns amigos, e aí tinha consumido, né? E aí tinha acabado. Aí eu falei, eu tenho dinheiro lá no meu quarto, né? Aí eu fui no meu quarto pegar mais dinheiro. Meu quarto era fora da casa, assim. E quando eu entrei no meu quarto que eu estou saindo, minha mãe apareceu, né? E ela chorando, assim, sentou na cama, falou assim, filho, por que você está fazendo isso com a sua vida? Por que você está fazendo isso, né? E aí começou a vir a história dos meus tios, dos meus antepassados, porque minha família, por parte da minha mãe, a gente tem um histórico muito forte, né? E hoje eu sei que é uma das minhas grandes missões, a Seitonê. E aí naquele momento bateu um sentimento assim, falou, o que você está fazendo na sua vida? Como você está sendo egoísta? Olha tudo que... Aí começou a vir uma cena, né? E aí eu fui para a rua porque eu falei, não, mãe, só bebi e tal, né? Fui para a rua, e aí voltei, né? E naquele momento que eu voltei, eu peguei meu celular e mandei mensagem para alguns amigos, assim, e teve um pleitor, né, que me ligou, Maílson. E aí ele falou exatamente isso para mim. Ele falou assim, olha, não importa o que você tenha feito, né? Você é filho de Deus. Na sua imagem verdadeira, você jamais cometeu erro algum. Pega a sutra agora e começa a ler a sutra. E aí eu falei para ele, falei assim, meu, tô muito doido, cara. Né? Não importa. Pega agora e começa a ler a sutra. E aí eu comecei a ler a sutra. Dormi. No dia seguinte acordei, foi um café da manhã assim super estranho, né? E aí ele me ligando, perguntando, falou, vamos conversar. Né? Aí ele nunca me julgou, né? Quando ele me viu, ele não falou nada. Ele me deu um abraço, falou, tenho certeza que isso na sua vida está superado. E aí naquele processo, então, depois daquele dia, eu nunca mais consumi droga alguma, sabe, sensei? Porque eu entendi, eu conscientizei que aquilo que eu estava buscando, eu estava fugindo daquilo que eu queria resolver, sabe? E aquela cena da minha mãe me fez lembrar tudo que eles fizeram, assim, para que eu tivesse até lá, e eu já fazia faculdade, e todas as minhas escolhas, né? E conscientizar que, na verdade, a minha imagem verdadeira é impura, porque a gente se sente sujo, a gente se sente julgado, são muitos sentimentos ruins, né? E a gente está olhando para o fenômeno, para as coisas que estão acontecendo, né? E para a gente sair disso foi receber esse abraço assim de Deus, né? Entender que a nossa vida é uma vida pura, é uma vida perfeita de Deus, que jamais cometeu algum erro. E aí minha postura, então, a partir daquele momento mudou. Maravilha. Ô Maílson, provavelmente tem alguém em casa agora que tem um conhecido, talvez membro da família, né? Que também hoje acaba consumindo essas drogas ilícitas. O que você dá de orientação, talvez para uma mãe, para uma tia, para um pai, para um tio? De que maneira lidar com um jovem que hoje ele é, entre aspas, um consumidor de uma droga ilícita, e o maior desejo do pai, do tio, da mãe, da tia, é fazer uma ajuda ali para que ele saia disso, né? E você recebeu, pelo que eu entendi ali, foi no carinho da tua mãe, de uma certa forma, né? E foi ali uma pergunta que foi na veia, que nem diz o outro, né? O que você diz para essas senhoras e senhores aí? A gente, quando vê algo que é diferente da gente, né?
a gente tem o costume assim de julgar, né? Falar assim, aquele fulano é isso, aquele fulano é aquilo, né? Em primeiro lugar, esse preletor ele conseguiu me ajudar porque ele não olhou aquele Maílson que estava chapadão, ele não olhou aquele Maílson do fenômeno, ele olhou o Filho de Deus que habitava dentro de mim, né? Então, mãe, pai, olha o Filho de Deus que habita o seu filho, né? Ele não é usuário de droga, ele é filho de Deus, né? Ele é a própria vida de Deus. E oferece o melhor que você tem dentro de você, que é o seu amor. Seja ele de forma dura, ou seja através de um abraço, né? Então, assim, um detalhe muito importante. Traga para a gente, para a ação dos jovens, traga ele para as nossas atividades, né? Com certeza ele vai aqui encontrar amigos. Eu encontrei amigos que não me julgaram, né? Falaram assim, Maílson, você tem esse problema? Maílson, você tem... Não, de forma alguma. Né? Eles sempre viram o Maílson da imagem verdadeira. Sensei comentou um pouco a minha função hoje, né, Sensei? Se eu cheguei a essa função que eu estou hoje, foram graças a esses amigos da Seitonê que olharam para mim e viram um talento, viram um dom. Né? Se alguém se perguntasse, Maílson, 10 anos atrás, 20 anos atrás, você se imaginava nessa posição que você estaria hoje? Não. Né? Na verdade, desde quando eu me tornei presidente regional lá na minha regional, eu ainda não achava que eu era muito assim, você tem... não sei se eu sou bom para isso, não sei se eu tenho capacidade para isso. Né? Então a gente precisa olhar para o nosso filho, para o nosso primo, né? Para o nosso enteado, e ver a imagem verdadeira, ver o Filho de Deus que está dentro dele, e aí a gente vai conseguir, através desse abraço acolhedor, através dessa orientação, e também através da atividade da Seitonê, fazer com que ele conduza a vida dele por um caminho diferente. Né? Maílson, o relacionamento desarmonioso entre um filho e o pai, ou os pais, ele ajuda a levar o jovem para o caminho errado? Ele ajuda, Sensei. Porque se a gente olhar assim do ponto de vista mental, né, isso não é para que a gente julgue o outro, mas por que ele está tendo esse tipo de postura? Né? Na maioria das vezes ele está fugindo daquele ambiente. Às vezes, vou pegar um exemplo, né? Falar, meu filho fica o dia inteiro no computador. Meu filho fica o dia inteiro enfiado na casa do outro. A pergunta é, por que ele está ficando o dia inteiro no computador? Por que ele está ficando o dia inteiro enfiado nas drogas ou na casa de alguém? Do que ele está fugindo? Né? Será que o seu relacionamento dentro do seu lar, né, com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, né, é um lugar que ele queira estar? Né, porque às vezes ele foge de casa por conta disso. Ele não aguenta ficar naquele ambiente, ele não aguenta ficar com aquelas pessoas. Né? Então, assim, como tem sido, então, né, sincero, através dessa pergunta, o meu relacionamento, a minha vida, a minha convivência com os meus familiares? Às vezes o jovem vai para um buraco errado, digamos assim, é porque ele quer fugir de casa, né, Ele quer Maílson? fugir de casa, ele quer fugir de problema, ele quer fugir daquela situação, ele não aguenta mais, né? A gente tem história, assim, de pessoas que se envolveram, né, às vezes o marido não quer ir para casa, ele vai direto para o bar, por quê? Porque ele chega em casa, ele é recebido num ambiente hostil. Aí você pode falar assim, mas aqui em casa é tudo perfeito. Só que assim, como que está, né, no mundo mental? Às vezes eu não falo, às vezes a briga não acontece, mas eu penso. Né? Eu xingo tanto quanto eu xingaria se ele tivesse, né, se eu pudesse falar, porque às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Né? E não tem problema a gente pensar ou falar. Né? A gente pensa, é natural, o pensamento vem, mas às vezes a gente fica repetindo aquele erro. Né? Tem uma situação no livro que Todos Podem Ter Sucesso que eu gosto, que o Pleitor Katsumi Tokuiza ele fala, que às vezes a gente passou por uma situação ruim uma vez, mas a gente fica pensando tantas vezes que é como se a gente tivesse vivenciado aquela situação 100 vezes, muitas vezes. Exato. Só voltando um pouquinho no relacionamento pai e filho, ou pais e filhos, né? Que o pai se mata para querer fazer com que o filho, por exemplo, saia de um caminho ruim e adentre para um caminho bom, que é natural, né? Mas muitas das vezes o pai, apesar de tanto amor para ajudar o filho, o problema não é fazer o filho vir para esse caminho bom, mas é melhorar o relacionamento, né? Que automaticamente ele vem, né? E isso que a Seitonê, a Associação dos Jovens, ajuda, né, os pais e os jovens a entrarem no caminho correto, né, Maílson? Exatamente, não só para o jovem, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas o problema é do meu filho. Na verdade, sim, é uma relação familiar. Exato. Né? É o problema da família. A gente pode até falar assim, às vezes o filho fala assim, eu não escolhi esse lar. Né? A gente Seitonê aprende com mais Masaru Taniguchi. Sim, você escolheu. Uma situação interessante, assim, Sensei, nesse processo de relacionamento familiar, a questão da prosperidade, né? A questão com a relação com o dinheiro, eu aprendi recentemente, né?
sempre foi um problema, assim, pontualmente na minha vida. E teve uma época que eu até cheguei a reclamar. Falar assim, nossa, né? A gente está na Seitonoye, a gente contribui, faz lá, né? Está lá participando, faz doações, mas cadê essa prosperidade, né? Naquele momento eu olhei para a vida da minha família, meu pai prosperando assim absurdamente, financeiramente, profissionalmente, de saúde, todo mundo bem em casa. Eu falei assim, gente, eu estou sendo muito egoísta, né? Por quê? Porque é o nosso relacionamento familiar. Então, assim, quando a gente pensa que o problema só está no outro, na verdade está aqui dentro, né? Então, assim, você pai, né? Você mãe, se você já é da Seitonoye, você sabe que quando a gente assiste uma palestra, não é para o nosso filho, a gente pensa, o filho tinha que estar aqui, meu esposo que tinha que ouvir, é para a gente, né? A gente que tem que colocar em prática, né? Então, se você pai, se você mãe hoje, tem um filho que se encontra em situação de drogas, né? Aquele ponto, olha para a imagem verdadeira do seu filho, e não só drogas, né? Relacionamento familiar, tem visto hoje consumo de computador demais, internet demais, né? Não fique só, meu filho tem que melhorar, meu filho tem que melhorar. O que eu preciso fazer então para que a gente melhore esse relacionamento familiar, né? Para que as coisas aqui dentro de casa melhorem e assim eu possa, né, resolver esse conflito, essa situação familiar. Exatamente. Bom, o Pleitor Maílson, líder da Iluminação Maílson, né, é vice-presidente da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil. E a Associação dos Jovens, como a maioria de vocês sabem, organiza atividade para jovens, principalmente de 15 a 35 anos, também para juvenis, né, de 11 até 14 anos de idade. E eu tive a oportunidade também de estar entre muitos jovens durante alguns anos na JIC do Brasil. E o que a Associação dos Jovens ajuda o jovem a encontrar um caminho da felicidade, do sucesso, é algo assim extraordinário. E vocês organizam reuniões para jovens, né? Seminário para jovens, né, Maílson? Isso. A gente hoje, então, tem toda uma estrutura que acontece no Brasil todo. O Pleitor ele fala assim com muito carinho, já foi o presidente da Ação dos Jovens, dá uma referência para muito de nós líderes, né? E a gente organiza as atividades. Então, são reuniões nas ações locais, que são as localidades. A gente tem seminários virtuais. Ano que vem, então, a gente tem uns seminários presenciais nas academias, ano que vem, ano de 2022. E são ambientes onde que o jovem encontra outros jovens com os mesmos problemas que o dele, né? E a Seitonoye, ela consegue acolher, né, através do valor também, a gente fala dos bons amigos, né? A gente tem, a gente cria essa conexão, né? O jovem quer estar onde tem jovens, né? Então a gente tem as reuniões que a gente trabalha todo, isso que nós estamos falando hoje, é algo que nós falamos também dentro das reuniões. E o que é legal, né, Maílson, que ali na Associação dos Jovens, por exemplo, não importa se ele é católico, se ele é evangélico, para vocês são bem-vindos todos, né? Todo mundo, não importa a religião, né? Seitonoye é sem sectarismo religioso. Eu acho que o que eu mais me identifiquei com a Seitonoye, desde quando eu comecei a participar, é que não existiam assim rótulos, você tem que ser assim, né? Você tem que, aqui você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Você sempre foi muito assim, é o livre-arbítrio que a gente aprende, né? O que você quer ser, né? Quais são suas escolhas? Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Então, por a gente não encontrar julgamentos, é que a Ação dos Jovens, ela acolhe todas as pessoas, né? Independente de religião, independente de crença, né? A gente consegue abraçar todo mundo porque não existem esses julgamentos que às vezes a gente acaba encontrando na nossa sociedade, né? E esses julgamentos partem de nós, porque às vezes aquilo que a gente vê que é estranho, a gente começa a falar, porque é estranho a gente, né? Mas a gente abraça todo mundo. Ok. De repente você está num seminário para jovens e tem um jovem revoltado com o pai. Eu mato aquele desgraçado hoje, né? Qual que é a orientação para esse jovem? Se ele está na academia? Ou na academia ou numa reunião que você citou agora, para jovens. Porque acontece isso, viu? Porque eu me lembro que era constante, né? As pessoas vinham pedir orientação pessoal, porque não, eu não consigo conviver com meu pai, não tem jeito, eu preciso sair de casa, essas coisas todas aí, né? E hoje continua a mesma história, né? Qual que é a orientação, Maílson? A gente, sempre quando a gente orienta uma pessoa, a gente fala com um jovem, né? Para a gente que era Seitonoye, essa crença de que o homem é filho de Deus era muito forte, né? O homem é filho de Deus. E a gente parte desse princípio. Sim. Às vezes tem um jovem que fala assim, meu pai é um bêbado, meu pai é um drogado, não aguento mais meu pai. Ele me bateu, né? Ele me violentou. Situações como essa acontecem no mundo fenomênico, Pleitorino. Situações como essa acontecem. E quando a gente conversa com esse jovem,
né, a gente primeiro quer ouvi-lo, quer entendê-lo. Se a gente já sai dando uma resposta sem ouvi-lo, ele já fala, não, essa orientação aí, né? E a gente começa a compreender que aquela imagem que ele tem formada sobre o pai dele é aquela imagem do fenômeno, né? Mas e o pai da imagem verdadeira? O pai da imagem verdadeira, ele jamais cometeu erro algum, né? Ele jamais fez isso, né? A gente vai ajudar esse jovem através desta visão de que o homem é filho de Deus, né? De que o pai dele também é filho de Deus, a ter uma visão assim mais correta sobre a vida dele, sobre o relacionamento familiar dele. E quando a gente fala na Seitonê, né, ame seus pais, agradeça aos seus pais, é justamente porque esse pai, né, da imagem verdadeira, é através desse pai que você está aqui hoje, né? Então, assim, se você pode hoje ter um motivo de desconforto familiar, um motivo de desarmonia familiar, é graças a esse relacionamento, né, que existe. Então, você tem uma missão, jovem, dentro do seu lar, né? E nessa missão que você tem dentro do seu lar, seja ela amar o seu pai, seja ela mostrar para o seu pai ou para a sua mãe como é a forma correta de viver o ensinamento de Seitonê, de viver a sua vida, né? Você com certeza vai ser mais feliz. Eu lembro que quando eu cheguei assim na Seitonê, minha mãe não gostava muito, né? Falava, você fica enfiado lá na Seitonê, você fica muito tempo lá na Seitonê, porque eu tinha uma postura mental de que eu estava na Seitonê, mas Seitonê não estava em mim ainda, sabe? Então, assim, eu julgava muito, né? Eu brigava muito com a minha irmã. Quando a minha postura, né, passou a mudar, quando eu passei por essa transformação, a colocar em prática o ensinamento de Seitonê, quando eu não ia para Seitonê, minha mãe falava assim, ué, você não foi lá na Seitonê por quê? Você brigou com o pessoal? Maílson, não brigou com o pessoal, né? Então, assim, como que nós estamos agindo, sabe? Como que eu estou fazendo? Né? Então, esse jovem, a gente vai conversar com ele, né? E vai mostrar que, na verdade, o pai da imagem verdadeira dele jamais cometeu erro algum. Aquela mesma história do meu pai do começo, sabe? Por que você não abraça? Né? Por que você não age? Às vezes a gente fica esperando demais, né, do outro. E a gente julga muito, né, Maílson? Julga muito. A gente julga muito. Não só julga, condena também, né? Condena. Manda aprender. A gente é juiz, né? Juiz, carrasco. Exato. Isso é muito louco, assim, né? A gente viver com o outro, né? É uma coisa maravilhosa e é uma coisa muito difícil, né? Porque é uma convivência, né? E assim, às vezes o pensamento vem, as pessoas falam assim, vocês são pleitores de Seitonê, são perfeitos. Sim, somos. Na imagem verdadeira somos todos perfeitos. Você também é perfeito. Só que nesse processo de expansão, né, da consciência, nesse processo de expressão do Filho de Deus, a gente comete erro, né? Então eu também julgo. Eu julgo as pessoas. Só que aí eu penso, essa é uma atitude correta de Filho de Deus? Não, não é. Né? Sabe, Cincê, eu vou contar uma coisa, lembrei agora, que foi o que fez parar de brigar com a minha irmã. Teve um dia que eu cheguei em casa, né? E eu tinha umas atividades da Seitonê, e eu precisava do carro, né? Isso não tem muito tempo, acho que isso foi 2016, 2017. A gente ainda brigava, tinha umas brigas ali. E minha irmã queria sair com o carro também para resolver algumas coisas. Naquele momento, hoje eu fui muito egoísta. Nossa, como eu fui egoísta. Porque assim, até então, eu usava o carro da minha irmã. Né? Ela sempre precisava do carro dela para fazer as coisas e tal. E a gente brigou, porque eu queria sair com o carro, né? Os dois queriam sair, e eu falei, o carro é meu. Né? Egoísta. Poderia ter resolvido as coisas de outra forma. Aí meu pai, muito sábio, falou assim, olha, vocês estão brigando. A gente ficou assim, 1 minuto de silêncio. Ele falou assim, eu que não vou na Seitonê, não faço o que vocês estão fazendo. Aí o ego feriu, né? Aí eu subi pro quarto assim, bravo. Meu pai nada a ver, tinha que falar isso. Minha irmã tá errada. E aí eu encostei meu travesseiro na cabeça. E aí eu comecei a pensar, né, refletir. Falei, não precisava ter falado aquilo para ela. Poxa, quantas vezes ela me emprestou o carro, né? E aí eu lembrei de uma palestra do senhor no Domingo da Seitonê, isso há muitos anos atrás, quando tinha gravação lá na sede central, né? E aí veio a seguinte palavra, né? Como um filho de Deus fala com outro filho de Deus? E eu não estava respeitando a minha irmã. Na verdade, eu não estava respeitando Deus que habitava no interior dela, né? E aí eu me senti muito assim, falei, nossa, mas como que você é egoísta, né?
E aí eu comecei a pensar nisso, assim, né? Justamente quantas vezes ela me emprestou o carro, quanto ela fez pela Seitonê, né? Porque os nossos familiares também trabalham para a Seitonê, né? Porque a gente está lá e eles estão abdicando de algo. Talvez abdicando até mesmo da presença, né, nossa dentro do lar. Né? Então, e aí eu fechei os olhos e pedi perdão assim, mentalmente para minha irmã. A gente tem uma relação muito boa, eu amo muito minha irmã. A gente sempre foi muito amigos, né, muito parceiros, só que a gente sempre brigava muito. Né? E hoje não, hoje a gente tem esse relacionamento muito gostoso, assim, de querer estar muito perto um do outro. Mas também graças a Deus, e daquele momento que eu lembrei, assim, né? Então, eu sempre lembro disso, quando uma situação, tô nervoso, ou tá rolando uma briga, eu penso, como que um filho de Deus fala contra o filho de Deus? É decisivo, né? Maravilhoso, Maílson. Muitíssimo obrigado, viu? Estamos em dezembro, Natal. Então, que deixemos aí a mensagem de Natal para todos os telespectadores do programa Jornada da Vida, por favor. Então, que neste Natal, né, você possa resolver todos aqueles problemas que você ainda não resolveu, né? Não deixa para a promessa de virada do ano. Eu acho que a gente sempre pode, né, a qualquer momento, em qualquer circunstância, resolver aquilo que precisa ser resolvido. Né? Então, que neste Natal, quando nós nos reunimos com os nossos familiares, que nós podemos deixar de lado todas as brigas, né? Todo sentimento de julgamento, todos os sentimentos que até agora te incomodaram. Às vezes pode até falar assim, Maílson, mas fulano me fez isso. Eu não aguento sentar do lado dele. Né? Só que a gente aprendeu que a vida, a coisa acontece no agora. Né? Então, assim, não importa o que ele tenha feito, né? Já ficou para trás, já aconteceu. Como que você vai construir a partir do agora? Né? Eu gosto muito sempre eu lembro sempre muito das orientações do mestre, através dos livros, né? Uma das coisas que a gente aprendeu aqui, o lugar que eu estou aqui agora, ele é o melhor local para o aprimoramento da minha alma. Né? Então não procure fugir, né? Procure conviver, procure resolver todos os problemas, que a gente com certeza vai ter um Natal muito harmonioso, um Natal maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigado, Maílson, pela orientação, pela participação, contar um pouquinho da tua vida, também a solução aí que você encontrou na Seitonê para os seus problemas, né? Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, um feliz e abençoado Natal para todo mundo. Muito obrigado. Seja grandioso, seja amoroso, seja bondoso, seja decidido, seja aquilo que você sempre foi, seja luz. Este novo livro é um convite para você descobrir o que tem de melhor em si mesmo. Adquira já acessando o site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato com o telefone 11 5074 4180. Muito obrigado!